Então, gente, o que nós preparamos para hoje foi uma reflexão sobre o desafio da omissão. E eu gostaria de começar com uma reflexão que Santo Agostinho propõe no primeiro volume da Cidade de Deus, que é: por que os justos sofrem tanto quanto os ímpios? Essa é uma questão interessante que Santo Agostinho coloca para a reflexão de todos nós e que é uma reflexão bastante profunda, bastante alinhada com os desafios, na realidade, da disciplina espiritual que a gente vem discutindo aqui. Segundo Santo Agostinho, os ímpios sofrem tanto quanto os justos porque se omitem. E entra aqui uma reflexão interessante sobre o pecado da omissão. Santo Agostinho fala muito sobre o desafio da liberdade do cristão. Se Deus não nos amasse perfeitamente, nós não seríamos livres. Se Deus intervisse o tempo inteiro na história e a gente fizesse alguma coisa errada, Deus viria, daria um tapa na nossa mão. Não pode fazer isso. Como o amor perfeito é um amor que ama em liberdade, na realidade, Deus está sozinho quando o justo não se arma para atuar contra os ímpios. E Santo Agostinho faz então uma reflexão sobre por que nós não fazemos isso. Por que nós não nos armamos no uso da nossa liberdade para coibir o mal que está ali do nosso lado, na nossa cara, na nossa frente. Santo Agostinho fala bastante francamente da nossa terrível preguiça, de uma indolência absurda, de um comodismo muito grande, do medo de se indispor com o outro, do medo de perder oportunidades que estar em paz com aquele outro que está fazendo mal nos daria. Ele diz: a omissão na realidade é uma ponta da cobiça. É uma ponta desse desejo de estar de bem com todo mundo para não correr o risco de ter o outro reagindo às nossas reprimendas. E Santo Agostinho diz: quando os cristãos se omitem, Deus está sozinho para evitar que os ímpios façam o mal. E ele diz: a omissão está em todos os dias, nas nossas pequenas ações cotidianas. Está lá no domínio do trabalho, está no domínio da casa, está no exercício diário da nossa liberdade, onde nós podemos escolher entre fazer o certo, fazer o errado, chamar a atenção de alguém, e a gente se omite. Quando eu estava lendo sobre isso em Santo Agostinho, eu fiquei tentando lembrar em algum momento da minha vida em que a não omissão de alguém me ajudou a não ir para o caminho errado. Alguém, ao não se omitindo, me salvou. E eu gostaria de compartilhar aqui uma experiência bem ruim que eu tive, de fazer a coisa errada, quando eu tinha 12 anos de idade, e uma pessoa muito simples num supermercado me deu uma lição que eu carreguei até hoje. Estávamos aquele bando de crianças no supermercado e a gente queria fazer uma festa surpresa para o amigo. Fomos pegando algumas coisas no supermercado e a gente viu que o dinheiro não seria suficiente para comprar aquele chocolatinho de botar em cima do bolo. As minhas amigas estavam com camiseta regata e que tinha sido o dia de educação física delas na escola e não era o meu dia de educação física, então eu estava com a camisa de gola com botão. Elas chegaram para mim e disseram: Carmen, bota aí na camisa, ninguém vai ver, rapidinho, a gente fecha aqui. Eu, influenciada pelas minhas amigas, peguei aquele achocolatado e enfiei na camisa. Uma moça do supermercado viu. Ela podia ter fingido que não viu. Ela viu. E ela me deu a lição certa na dimensão correta. Ela me pegou pelo braço, sem nenhum escândalo, e falou baixinho no meu ouvido: mocinha, eu vi. Me acompanha ali até uma cortininha onde as pessoas experimentavam aquelas roupas baratas do supermercado do subúrbio na época. Me acompanha aqui, vamos até ali.
Quando ela me colocou dentro da cabine, ela me disse, tira a camisa. Eu falei, eu não vou tirar a camisa. Ela diz, você tem duas escolhas. Ou você tira aqui comigo, que sou uma mulher, e me devolve, ou eu vou chamar o gerente do supermercado e talvez você tenha que tirar a camisa numa situação pior, mas você vai tirar a camisa. Eu tirei a camisa e eu estava com achocolatado preso no sutiã. Ela estendeu a mão, pediu aquele achocolatado e me disse, olha como você está se sentindo agora, olha que vergonha. Você precisava passar por isso? Você precisava mesmo ter feito isso? Veste agora essa camisa, vai embora e não faz mais isso, porque ninguém merece passar por isso na vida. Meus amigos saíram correndo e me deixaram sozinho. Todos aqueles que me pediram para fazer a coisa errada saíram correndo e foram lá para fora do supermercado e me deixaram sozinha naquela situação. Eu com 12 anos, saí daquele supermercado me sentindo o pior ser humano do planeta e encontrei meus amigos todos lá fora que não tinham sido solidários com aquilo que eles me pediram para fazer. Hoje, quando eu penso remotamente em fazer alguma coisa errada, ou depois daquele momento, quando eu pensei em fazer alguma coisa errada, a imagem daquela moça me passa pela cabeça e a mensagem que ela me disse, você não precisa fazer isso. Você não precisava estar passando por isso. Ela não se omitiu. Ela teve uma ação educadora. Ela viu uma criança no erro e sem botar a criança em vexame, sem humilhar, sem expor, ela simplesmente, por não se omitir, deu uma das mensagens educadoras mais poderosas da minha vida. Ela me ensinou a educar, ela me ensinou a não me omitir, ela me ensinou a fazer a coisa certa. Quantas vezes nós fingimos que não vemos? Quantas vezes na nossa vida a gente vê um colega de trabalho dizendo coisas erradas ou fazendo coisas erradas e nós sequer mencionamos para aquele colega que nós não achamos aquilo uma coisa bacana. Teve um dia, um colega meu, professor, me disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Me disse assim, os alunos não respeitam o professor? Hoje ninguém quer nada, hoje ninguém estuda, hoje ninguém leva nada a sério. Uma cambada de menino mal educado, menina mal educada que vem pra cá e não faz nada, tô cansado disso. Agora tem que levar esse monte de pilha de prova pra casa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar no 10º degrau da escada do meu prédio e vou jogar pro alto. O que cair no 10º degrau leva 10, o que cair no 9 leva 9. Eu não vou me dar o trabalho de corrigir isso tudo para esse monte de aluno, quase que disse que não vale a pena. Como pode um professor, em algum momento da sua vida, achar que um aluno não vale a pena? Como pode um professor não ter uma atitude amorosa na correção da prova? Não acreditar que o aluno merece um feedback honesto, merece uma conversa que permita que ele cresça. É fácil, do lugar da omissão, a gente transferir a culpa para o outro. Não sou eu que sou um preguiçoso omisso, é o aluno que, por não ser bom, não merece o meu esforço. E eu olho para isso hoje em muitas empresas e no ambiente de trabalho e eu vejo uma coisa terrível, por exemplo. Muitas empresas no Brasil fizeram um esforço muito grande para implantar padrão, procedimentos, controles, para colocar uma boa governança. Nessa crise que nós estamos vivendo agora, não são poucos os esforços. Mas tem um autor brasileiro chamado Guerreiro Ramos, que já na década de 50 chamava a atenção para os vícios da cultura brasileira e para a ineficiência do formalismo. Ele dizia, não adianta as pessoas dizerem, tem que fazer padrão, tem que fazer lei, tem que fazer regra, tem que fazer norma, num país que ninguém cumpre. Eu estava depois conversando com alguns alunos aí do mestrado executivo sobre o desafio de algumas empresas e eles disseram o seguinte, tem padrão, tem procedimento,
mas é tudo, como é que eles disseram? Indicador melancia. Verde por fora, vermelho por dentro. Muitos deles disseram, nós passamos a nossa vida no trabalho tentando garantir que a gente vai ficar bonito na foto. Então, se tem indicador para mensurar o meu desempenho, eu vou gerenciar um indicador para ele ficar bonito na foto. Mas eu não vou me dar ao trabalho de corrigir o que precisa ser corrigido para que aquele processo e aquele indicador, de fato, meça a coisa correta. Um país que tem lei que não pega, que tem nas empresas indicador melancia, que tem na vida professor que se omite, é um país que está muito perdido nesse pecado da omissão. Perdidos na omissão, a gente bota a culpa no outro. Se alguém tivesse feito a coisa certa, este problema não estaria aqui comigo na nossa mão. Mas é impressionante como a gente é cúmplice da omissão o tempo inteiro. Eu estava outro dia num restaurante com amigos, beberam, vários deles. Na hora de ir embora, um deles, daquele que eu considerava uma pessoa reta e justa, vira para o outro e diz assim, vê aí onde está a lei seca. Como vê aí onde está a lei seca? Você bebeu, em vez de chamar um táxi, em vez de pedir para outra pessoa dirigir o seu carro, você pede para alguém na mesa, vê para você onde está a lei seca. Um país em que a taxa de mortalidade no trânsito equivale a uma guerra. Um país onde morrem cerca de 100 pessoas por dia em acidente de trânsito. E ninguém parece achar que beber e pedir para alguém dar uma olhadinha onde está a lei seca é a causa desse tipo de problema. Então, há um esforço de muita gente para evitar a morte. E o que nós fazemos? Por preguiça, por hedonismo, por complacência. A gente dá um jeitinho para não cumprir aquela regra e não vê no nosso comportamento a semente daquelas mortes por acidente de trânsito. Santo Agostinho olha para isso e diz, uma comunidade de cristãos que se omite é uma comunidade de cristãos onde o mal graça. Se nós fazemos isso e nós estamos sempre dando jeitinho para não dar jeitão, para não fazer a coisa certa, nós não vamos ter esperança de ter um país que funciona. Nós não vamos ter esperança de ter um país onde as empresas funcionam. Nós não vamos ter esperança de ter um país onde a cidade funciona. Eu estava pensando nisso outro dia na fila para subir para dar aula. E aí tem um prédio alto, a fila dos elevadores. Eu estava lá na fila, quase começando a hora da aula, todo mundo já atrasado. De repente chega uma mocinha, passa na frente de todo mundo e finge que só vai conversar uma coisinha rápida com a amiga que está no primeiro lugar da fila. Abre o elevador, ela entra. Eu saí do meu lugar, botei a mão na porta e falei para essa mocinha, sai. Me lembrava dessa senhora que falou comigo no supermercado quando eu era criança. Me lembrava da importância que aquele comportamento educativo teve comigo. Falei, sai. E ela falou, não, professora, eu só estava aqui falando rapidinho com a minha amiga. Falei, não, querida, você desrespeitou a todos que estão na fila. Nós não podemos falar da corrupção no país, falar dos políticos que não respeitam os outros, falar do outro. E em todas as nossas pequenas práticas do cotidiano, fazer a mesma coisa. Então, por favor, saia do elevador. Isso já tem algum tempo. A menina ligou para o pai e disse que eu tinha feito ela passar vexame na frente dos outros, que tinha sido quase que um assédio moral. O pai, cúmplice desse mal, achando que estava sendo uma boa pessoa com a filha, foi na universidade reclamar da situação vexatória pela qual a filha passou. O diretor me chamou lá para conversar.
Eu contei para o pai essa situação, contei a história daquela senhora no supermercado que fez comigo a mesma coisa. E disse para ele, o senhor está me pagando muito caro, essa instituição custa caro para eu educar sua filha. Conhecimento o senhor vai conseguir na internet. Tem aulas maravilhosas, se o senhor for procurar, hoje disponível na internet. Para mim, educar é garantir que ela possa ser uma líder no futuro. E ninguém é líder não fazendo aquilo que prega, errando nas pequenas coisas, porque você acaba com a sua legitimidade, o senhor acaba com a sua posição. Nós gostamos, nessa escola, de achar que nós estamos formando os líderes do futuro. Os líderes do futuro são esses que têm o comportamento alinhado aos seus valores. Eu estou tentando educar a sua filha. O senhor vai me permitir? O pai pediu desculpa. Disse que não tinha pensado por esse ângulo. Agradeceu. O diretor me deu parabéns. Falou, Carmen, muito bem. Obrigada por ter vindo aqui. Eu acho que o problema está esclarecido. Quando eu saí dali e fui encontrar meus colegas professores e contei o episódio, as pessoas olharam para mim e disseram assim, ai, Carmen, por quê? Para quê? Vai ser mais realista do que o rei? Vai ficar aí se aborrecendo por causa de tudo isso? Podia ter dormido sem essa. Eu não queria ter dormido sem essa. Eu não gosto de dormir sem essas. Eu gosto de poder fazer o meu trabalho para muito além da minha sala de aula. E essa é uma questão que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é o quanto nós podemos plantar as sementes de uma cidade melhor, de uma sociedade melhor, refletindo aqui com Santo Agostinho nesse texto maravilhoso, quando ele fala do desafio dos cristãos em combater em si a preguiça que gera essa omissão. A ganância, a vontade de estar bem com todo mundo, aquela vontade de parecer bonzinho. E aí me lembro aqui de outro dia uma conversa nessa mesma igreja, em que se dizia quem são os últimos a entrar no paraíso. Em que se falava das almas tíbias. Aquelas que não querem se aborrecer. Aquelas que passam uma vida em branco, sem fazer a sua parte, para estar bem com todo mundo. Não são os ímpios, os últimos a entrar no reino do céu. São as almas tíbias. Será que hoje tudo aquilo que a gente vem reclamando na nossa sociedade e nas nossas empresas não está relacionado à tibieza da nossa alma? E eu penso nesse esforço que a gente está fazendo aqui, de nos reunir no domingo para fazer esse tipo de reflexão e ter cada vez menos pessoas. Quando as pessoas achavam que nós íamos nos reunir aqui para consolá-las, para acolhê-las, para lhes trazer alegria com um cântico bacana ou com uma grande oração, o auditório encheu. E aí nós dissemos, não, nós não vamos fazer isso. Nós estamos aqui querendo propor que a gente faça encontros para nos fortalecer nesse difícil exercício espiritual que é um pacto por fazer a coisa certa. Como é que nós podemos compartilhar nossas histórias, as nossas dores, as nossas dificuldades em fazer isso, para que a gente possa cada vez mais combater em nós essa posição. Muitos não voltaram. Não tem aqui um desafio para cada um de nós? Podemos, de fato, como igreja e como comunidade, continuar a vida inteira colocando a culpa no outro, sem parar para refletir qual é o papel de cada um nessa batalha? Não precisa ser um papel grande. Precisa vir aqui, talvez no domingo, compartilhar uma pequena história. Precisa parar um pouquinho durante a semana para fazer uma reflexão sobre os desafios espirituais que nós temos que travar na vida e parar um pouquinho para reconhecer e agradecer aquelas pessoas que, embora muitas vezes tenham nos feito passar por situações ruins, merecem o nosso agradecimento, porque sem elas, talvez nós não fôssemos quem somos. Quem foram todas essas pessoas que nos deram lições preciosas, simplesmente porque se importaram?
Simplesmente porque disseram o limite está aqui. Daqui para lá, você não pode ir, porque se você for, você vai estar muito errado. Quantos de nós perdemos a coragem ou a capacidade de dizer isso? E o quanto que ao não fazer isso, nós estamos destruindo aquilo que para Santo Agostinho era o presente mais precioso de Deus, que é a liberdade de escolha do cristão. Quando eu me omito, muitas vezes eu evito que o indivíduo enxergue as alternativas, enxergue seu próprio erro, enxergue a força que ele tem para fazer e veja que vale a pena fazer isso. Eu gostaria de encerrar agora essa nossa reflexão sobre Santo Agostinho e colocando aqui de volta que esse é um convite para todos vocês que estão aqui hoje nos vendo, participando de alguma maneira dessas palestras, quem está assistindo também no Facebook, para vir aqui compartilhar histórias como essa e ajudar a gente a perceber que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de maior vexame, nos momentos de erro, tem experiências boas que a gente pode agradecer, compartilhar e ajudar todos os membros da comunidade a viver a experiência de liberdade em Cristo que Santo Agostinho fala como sendo o presente mais precioso. Quando a gente se omite, a gente abre mão da liberdade. Quando a gente se omite, a gente deixa Deus sozinho, porque Deus não vai intervir na história para punir os ímpios. Se nós nos omitimos, não há limite para o que os ímpios podem fazer. E todos nós estamos aqui hoje no Brasil sofrendo as consequências do que os ímpios fizeram. Mas tem uma pergunta muito forte que não quer calar, onde estavam todos os justos nessa hora? Somos hoje uma nação pagando a conta de muitas maneiras, de certa maneira, dessa nossa omissão. Não corrigimos o mal que estava passando na nossa frente. Não corrigimos os pequenos desvios. Achamos natural que os nossos amigos bebam e procurem lá onde que está a lei seca para poder voltar para casa dirigindo. Achamos normal quando um amigo chega e diz: poxa, por que não tentou dar R$200 para esse guarda? Eu ouvi isso. Eu não gostaria de ouvir um amigo meu dizendo: poxa, mas por que não ofereceu R$200 para esse guarda? Eu não ofereceria R$200 para esse guarda. Eu prefiro que esse guarda me multe, que cumpra a sua tarefa. E se chegasse me pedindo, em algum momento da minha vida, uma propina, eu diria: cumpra o seu papel, porque eu não estou aqui para sustentar a corrupção. Se cada um de nós dissesse isso em cada momento, não teriam policiais corruptos no Rio de Janeiro. Eles só vêm pedindo dinheiro com tamanho desplante, porque eles sabem que cada cidadão dessa cidade prefere botar a mão ali e dar 50 e dar 100 e fomentar a corrupção e não fazer a coisa certa. Acho que a gente precisa pensar sobre isso. Acho que deveriam ser outras rodas de conversa e reflexão sobre a questão da omissão em Santo Agostinho. Se alguém quiser, eu estudo mais profundamente esse texto. Ele é um texto, de certa forma, árido, porque há várias mensagens subliminares entre cada linha, para que a gente possa crescer espiritualmente na nossa capacidade de dizer não ao erro, pelo fim do jeitinho no Brasil. Na hora que o brasileiro não tiver mais jeitinho, vai ser a hora que a gente vai se organizar para dar o jeitão que a gente precisa. Eu não quero jeitinho, eu quero jeitão, e eu acho que a gente podia fazer esse pacto nas empresas privadas, nos órgãos públicos, na política, na cidade, na esfera de cada um, no nosso micro espaço onde a gente pode falar com o filho como devemos falar com o colega, falar com o familiar, nem de maneira doce, não precisa ser agressivo, não preciso estar julgando, posso chegar e dizer: nossa, será que você não poderia fazer melhor? Penso aqui na carta encíclica que o Ratzinger proclamou
durante o seu breve papado, que se chama Caritas in Veritate. E o Santo Papa dizia: a subsidiariedade é a caridade de verdade. A subsidiariedade é quando eu não abro mão do outro. E eu falo com o outro e eu apoio o outro para que esse outro atinja a sua estatura máxima, acreditando no outro. Se eu falo com o outro e não permito que ele faça coisa errada, falo de uma maneira apoiadora e educativa, sem julgamento, eu permito que esse outro vá crescendo a sua estatura máxima. Quando eu finjo que não vejo, por preguiça, por omissão, por um monte de coisas, eu abandono esse outro na sua estatura mínima. Se aquela senhora, que provavelmente nem se lembra de mim, não tivesse feito a coisa certa lá atrás, há tantos anos atrás, talvez eu não fosse quem eu sou hoje. E eu queria deixar essa reflexão para vocês, para que a gente possa compartilhar aqui. Obrigada.